Graça e paz a todos, né? Amém. Amém. A graça e paz aos irmãos do canal, né? Antônio Oliveira 080. Estamos aqui para mais uma reunião nessa tarde, né? E nós vamos fazer uma confissão de fé e vamos estudar alguns versículos da Bíblia, né? Para que nós possamos ter mais algum entendimento, né? Amado Deus e soberano Pai, somos gratos, Pai, por essa tarde, Pai, que o Senhor nos concede mais uma vez estarmos reunidos, Pai, na presença do Criador, Pai. Ó Deus querido, esteja conosco, esteja abrindo o nosso entendimento, Pai, nessa tarde, Pai, para nós a cada dia mais glorificar o teu santo nome, Pai. Assim pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, vamos em rápidas palavras, né? Vocês não me fazem muita pergunta não, que faz para o Leomar depois, eu não sei responder não. Nós vamos iniciar aqui, o título da mensagem seria Diabo ou Satanás? Metáfora ou uma verdade, um ser espiritual? Aí nós vamos acompanhar na Bíblia aqui, ver o que a gente consegue aprender, né? Vamos iniciar aqui em Isaías 45, verso 1. É praticamente um textual, né? Todo mundo conhece, né? Pode ler, irmão. Assim diz o Senhor, ungido a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações. Diante dele de arrancar a armadura de seus reis, para abrir a porta diante dele, modo que as portas não estejam trancadas. Agora 45, verso 21, Isaías também. Vamos iniciar com esses 4 textos aqui. Declarem que leve-se, apresente provas, que eles juntamente se aconselhem, que há muito predisse. Isso quem o declarou, desde que o passado distante. Não fui eu o Senhor, eu não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Então entendemos aí, né, que o Senhor, né, Senhor Jeová, podemos dizer assim, né, que era o nome de Deus, né, ele disse que não havia outro além dele, né, Deus único, Deus verdadeiro, né, igual não anotei aqui, mas 45 verso 7 também, ele vai dizer que eu faço todas as coisas, eu faço a luz, eu faço as trevas, eu faço o bem e faço o mal. E ainda 45, verso 18. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é o Deus que moldou a terra, e fez ele e afundou, ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada, e ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não há um outro. Nós estamos lendo esses textos para a gente entender que o Senhor Deus, ele é um Deus único, ele é um Deus verdadeiro, né? E que não há outro além do domínio dele. Vamos ler Número 22, só que eu não achei uma tradução, mas eu busquei no original do hebraico o que significa. Números 22. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir Balaão, e ia montado em sua jumenta e seus 2 servos, e o acompanhavam. É porque a sua tradução, na RC, revista corrigida, João Ferreira de Almeida, vai dizer que o Senhor, né, colocou esse anjo por adversário. No hebraico, sem nenhuma tradução brasileira, vai dizer que o Senhor colocou Satã. Satã
era um anjo que estava ao domínio de Deus para fazer oposição a serviço de Deus. Samuel, 2 Samuel capítulo... Não, 1 Crônica 21. Depois nós lemos Samuel. Primeira Crônica Satanás 21. levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Recenseamento do povo, né? Outra Bíblia vai dizer que é a contagem do povo. Está dizendo que Satanás se levantou, né? E nós sabemos que no original esse nome Satanás significa aquilo que se opõe, o adversário ou alguém ao contrário. Vamos ler então Samuel 24, 2 Samuel 24. Capítulo 1, irmão. Segundo Samuel. É capítulo 1, verso 24. Eu acho que eu não anotei o versículo, né? Mas 2 Samuel 1, 24. Confere aí se é isso mesmo. Isso mesmo, né, Leomar? Fala o mesmo assunto. Isso. 2 Samuel 1, 24. 2 Samuel 1, 24. É esse aqui, chorem por Saul. Chorem por Saul. Não. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E incitou Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Isso. Então nós vemos que em 1 Crônica está dizendo que foi Satanás que intentou Davi contra o povo. Os irmãos sabem da história, né? Ali, Joabe. Nós não vamos ler tudo porque não há necessidade. A ênfase aqui é o quem contra o povo. E em 2 Samuel, no capítulo 1, verso 4, está dizendo que foi a ira de Deus. Né? Dois textos paralelos significa a contagem, porque quem contou foi Samuel, o outro quem contou foi o registro dos livros das crônicas dos reis de Israel. Então um diz que foi Satanás e o outro disse que foi a ira de Deus. Será que houve um atropelamento nas questões? Né? Vem cá, foi Deus ou foi Satanás? Mas buscando um entendimento, tem dois entendimentos. No hebraico, os judeus, eles entendem que Satã era um anjo de Deus que estava sempre amando de Deus. Como aquele que se pôs diante de Josué, lá, né? Eu não achei o versículo para citar. E o que aconteceu? Então, nos judeus, eles acreditam nesse Satã, que intentou a Davi contra o povo. E só que o povo, quando ficou escravizado na Babilônia, né, ali eles acreditavam em um Deus bom, em um Deus mau, ou simbolizando hoje, né, que a religião acredita no Deus criador, no Deus único e verdadeiro, mas também acredita num tal de Satanás, num diabo que tem o mesmo, vou dizer que é o mesmo atributo de Deus. Por quê? Parece que ele é onisciente, ele é onipresente, porque ele está aqui numa reunião, ele está na outra, fazendo bagunça ao mesmo tempo, no mesmo horário. Então, parece que ele tem o mesmo poder, né? Nós sabemos que aquilo é psicologia, né? Então, irmãos, o que ocorreu nesse texto? Porque um diz que foi a ira de Deus e o outro diz que foi Satanás. E está falando da mesma coisa, é o mesmo texto. É porque esse povo, quando os escribas, quando eles vieram da Babilônia, no entanto, no início eles tinham entendimento que foi a ira de Deus. Depois já tinha conhecimento de um Deus mau lá na frente, que eles aprenderam lá na Babilônia, né? No Zoroastro, esses negócios aí. Por isso que eles já mudaram a letra. Botaram, né? Mas se você procurar um judeu, ele vai dizer que era o anjo de Deus que estava fazendo oposição a Deus, né? Vai lá e manda Joabe contar o povo. E Deus não queria que contasse o povo, né? Então, irmão, prossigamos aqui. Nós já entendemos aqui pelos textos que Deus ele é único e verdadeiro. O livro de Hebreus 2,14. Um texto áureo para nós também, né? Hebreus 2,14. O título da mensagem é Diabo, Satanás, né?
Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. Diabo, né? Então Jesus, né, nós sabemos disso, que isso já foi repetido aqui várias vezes, né? Hebreus 2,14, e ele veio, se revestiu de carne, né? Para ter o domínio e derrotar aquele que tinha o império da morte, o diabo. Só que nós também sabemos que esse diabo não é um ser espiritual. Esse diabo é a lei de Moisés, que através da morte de Cristo, a nação, os filhos, passou a ter vida, e vida eternamente, né? Deuteronômio 33, 26. Deuteronômio 33, verso 26. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalgava os céus para ajudá-lo e cavalgar as nuvens em sua majestade. Isso, também no Isaías capítulo 19 vai dizer que o Senhor, né, ele veio cavalgando sobre a nuvem, né, em juízo sobre Israel, né? Ainda agora vamos para Lucas capítulo 16, verso 13. Diabo e Satanás, quem são? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E ao dinheiro. Outras Bíblias dizem a mamão, né? Mamão, só que tem algumas traduções que está escrito com letra maiúscula, como dizendo, como se fosse um nome próprio. Não é um nome próprio, né? Para poder atribuir a Satanás, né? Marcos 7, 21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios. Do interior do coração do homem. Foi Jesus que disse essa palavra, né? Quando ele estava contendendo com os que questionaram, né, que os discípulos do mestre estavam comendo sem lavar as mãos, né? E lá na frente ele dá uma lição, né, que ele estava usando os preceitos dele, né? Mas ele disse que do fundo do coração do homem, né? Você vai ver por aí nos lugares, eles vão dizer que é o diabo. Mas Jesus disse que do fundo do coração do homem é que sai os homicídios, os adultérios, a fornicação, tudo que é mal, sai do fundo do coração do homem, sai de dentro, não vem de fora para possuir, né? Vamos ver aqui ainda Tiago 1,14. Tiago era um pregador da lei, mas ele teve alguns entendimentos. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por estar arrastado e seduzido. Nós aprendemos que desde muitos anos que nós somos tentados pelo diabo, né? Acho que Pedro vai dizer, né, que o diabo ele está ao derredor. Derredor de onde? Do nosso espírito somos nós, os filhos que se revestiu de carne, e a nossa carne é o diabo, né? Então repete aí, irmão. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por estar arrastado e seduzido. Então cada um ele é tentado, não é por um ser espiritual que venha perturbar a mente, não, mas ele é tentado e engodado pela sua própria cobiça,
Como, irmão, podemos ser tentados pela nossa cobiça? Ah, eu olhar o carro do irmão Leomar, Laudelino, o meu tá velhinho, eu vou lá financiar uma semana que vem, eu nome limpo, depois não aguentar pagar, aí eu arrumo uma confusão para minha vida, né? Ou eu sou casado, tenho família, passa uma menina bonita, eu vou lá mexer, daí a pouco eu estou em confusão, né? E tentado pela sua própria cobiça, pelos olhos, pelo aquilo que vê, né? Mas quando nós nos corrigimos, né? Entendemos que nós não precisamos de ser tentados, né? Às vezes a tentação que vem sobre nós vamos ler algum texto aqui. Vou falar, não que vai estar escrito. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. O Espírito diz, é isso aí, claramente, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão os espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Doutrinas de demônio, né? Como que a gente tinha medo disso, né? Doutrinas de demônio, doutrina de daimon. Daimon é o espírito, né? Nós todos temos ele dentro, né? Nós podemos ter o espírito bom e o espírito mal dentro do nosso corpo, né? Então, daimon, né? Mas daimon porque traduziram e chegou ao nosso português demônio, né? Então, na religião a gente entendia que era um ser espiritual, mas o daimon, todos nós temos ele dentro de nós. Tem um daimon bom e o daimon ruim. Nós podemos ser uma pessoa boa, de espírito bom, né? Ou espírito enganadores, né? Como tem muitos, né? Hoje por aí, espíritos enganadores. Leia ainda 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação, não sobreveio sobre vocês tentações que você comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que possam suportar. Tem outra tradução aí, irmão? É o que eu li na minha tradução, é a RC, João Ferreira de Almeida. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima de que podeis. Antes a tentação dará escape para que possais suportar. Então a tentação é do diabo ou é humana? É o diabo que nos atenta ou é a tentação humana? E Deus não nos deixará ser tentado acima daquilo que possamos suportar, né? Então, anterior, né, nós tínhamos aprendido na religião que quem atentava era o diabo. Tudo é o diabo. Tem muitos crentes, tudo é diabo, tudo é diabo. Não, a tentação é humana, né? E Deus não nos deixa tentar acima daquilo que possamos suportar. Vamos ver Jesus Cristo em carne também. Hebreus 4, 14, 15. Aliás, Hebreus capítulo 4, verso 15. Quem achou aí pode ler, tá, irmão? Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, não temos um sumo sacerdote, que está falando de Cristo, né? Então, ele, como nós, também foi tentado. Porém, ele foi tentado, mas não pecou, né? Não errou o alvo. E às vezes nós somos tentados e erramos o alvo, né? Queremos achar justificativa, né? Mas ele foi tentado, né? Romanos capítulo 8, e do verso 6 ao 14, para encerrar. Depois o irmão Leomar quiser trazer mais um respaldo aí. O homem vem com 4 mensagens preparadas todo domingo para a gente escolher uma. Romanos 8 o quê? Romanos capítulo 8, verso 6 ao 14.
a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é o dominador pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanecem a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo entre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. 14, o último? 14, o último. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus. Então o Filho de Deus, ele só pode ser tentado pela sua própria concupiscência, né? Só assim para ele ser tentado. Não tem alguém de fora que vem se apoderar, né? Aquilo que vocês vêem por aí, os caras urrando aí, né? Nós tiramos pelo endemoniado, né? De Gadara. Aí alguém pode perguntar, você acabou de falar que não tem demônio, vai falar do demoniado de Gadara. O demoniado de Gadara, ele tinha uma psicose, ele tinha uma doença, que ele acreditava que ele tinha legiões. A legião no Império Romano era 6.000 soldados. Ele acreditava que ele tinha força de legiões. Mas quando ele viu Jesus, o que ele disse? Que tenho contigo Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E você vê por aí as pessoas que supostamente estão endemoniadas, quando eles mandam falar o nome de Jesus, já presenciei, eles começam a gritar e urrar, mas não falam o nome de Jesus. Mas o endemoniado de Gadara, né? Só Jesus encostando, ele falou, o que eu tenho contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, né? E Jesus ali, ele faz uma oração e expulsa aqueles daimon, aqueles espíritos, para a manada de porcos. E os porcos pegam aquela loucura daquele homem, né? Aquele homem era tão louco que ele dormia em cemitério e ele achava que ele tinha uma força de legiões, né? Quando perguntaram, ele falou, meu nome é Legiões. Ele achou que tinha tanta força, mas por quê? Ele estava com a sua mente alterada. Como nos dias de hoje, eu nunca fui no manicômio, mas já vi pelo celular, já vi pela televisão, uma pessoa que está com o seu estado mental alterado, ele tem que usar uma camisa de força. Por que aquele homem quebrava as cadeias, as correntes? Não é diferente do dia de hoje, aquele que é doido. Enquanto eles não deram um sossega-leão nele, ele tem que estar amarrado e ir para trás, porque ele destrói. Você pode juntar 10 homens, não segura um homem desse. Era a loucura que aquele gadareno tinha, né? Ele dormia em cemitério, lá tinha também uma questão lá que eu não vou entrar em detalhe agora, que tem que falar muita coisa para explicar isso aí, né? Mas ele acreditava, né, que ele tinha aquela força e ele tinha medo que se ele abandonasse aquela vida do cemitério, né, ele poderia ser morto pelos espíritos, né, que rodeava ele, né? Mas o que eu quis dizer é que quando ele encontra com o Senhor, ele grita, o que eu tenho contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Diferente dos demônios, supostamente demônios que a gente vê nos dias de hoje, né? Então, irmãos, não veio sobre nós tentação, senão humana, né? E
Cristo ele é poderoso, né, para não nos deixar tentar acima daquilo que suportamos. Amém? Irmão Lamar, você quer fazer um encerramento aí? Amém, queridos. Graças e paz, irmãos aí. Amém, queridos. Graças e paz, os irmãos aí do canal. É um prazer receber o irmão aqui nessa tarde aí. O irmão falou, esqueci o nome do irmão. Edson. Edson, nosso irmão Edson, né? É um prazer para nós receber o nosso irmão aqui. Graças a Deus. Estamos alegres, contentes e satisfeitos nessa tarde, irmão, porque nós reinamos em vida e em perfeita vitória. Eu quero dizer que cada um dos irmãos é abençoado em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo depois da ressurreição. Irmão Edson, teu espírito, ele veio desde antes da eternidade. Ele foi fundado desde antes da fundação do mundo. Então você já veio abençoado. Fora da lei, o teu espírito é abençoado. A sua carne para nada presta. João, capítulo 6, 63. Jesus falou, o espírito da vida, o espírito que vivifica. Mas a carne para nada presta, para nada aproveita. Então, irmão, esse assunto de diabo e Satanás, ele é polêmico na teologia, porque tem muitas denominações que eles causam pânico, terror na mente das pessoas. Pedro, em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo é o vosso adversário, anda bramando como um leão, caçando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, ele anda bramando como um leão, caçando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor. Vou dar uma rodada aqui, cadê Satanás? Cadê Satanás? Satanás é isso aqui, irmão, ó, a carne do ser humano, a carne do homem, né? O anticristo em Jerusalém era aquele que se levantava contra Cristo. Você lembra do capítulo 16 de Mateus? Lembra que o próprio Jesus falou lá a partir do versículo 21? Eu quero que o irmão lê para nós terminar. Mateus 16, lê a partir do 21 aí, irmão. Mateus 16, 21, só para os irmãos entenderem. Concluindo o assunto do nosso irmão Juscelino aqui. Amém, querido? Mateus 16, 21 em diante. Quem achou pode ler bem alto. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Pode continuar. Então Pedro, chamando à parte, começou e repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Parou. Essa mensagem é muito clara, né, irmão? Jesus falando que ia lá padecer por muitos irmãos, né? Porque Jesus já estava sendo entregue ali para ser morte de cruz, né, irmão? Então Pedro repreende o próprio Criador. Ele estava se opondo ao Criador, se opondo a Cristo. Cristo ia salvar e Pedro falou: não, você não vai salvar ninguém. Jesus falou para ele o quê? Para trás de mim, Satanás. Pedro era o Satanás? Não, irmão. Não. Os irmãos entendam isso. Você lembra da Páscoa que Jesus, a última Páscoa de Jesus, capítulo 6 de João, quando Jesus reúne os discípulos e começa a falar sobre a Páscoa, né? E Jesus fala assim: aqui no nosso meio tem um que mete a mão aqui no pãozinho, que mete a mão conosco, que está aqui conosco, mas vocês sabiam que um de vós é um diabo? Quem era o diabo lá, irmão? Quem era o diabo lá? Judas era o diabo, mas Jesus falou que ele era um diabo, porque ele ia se opor, porque Jesus, o próprio Criador, via que Judas ia trair com o quê? Com um beijo. Um beijo na testa. Foi o que aconteceu por causa de 30 moedas, uma mão, né? Quando você vai para Mateus 6, 24, está escrito o que lá? Você tem que obedecer a dois senhores, o Criador ou a mamão. O mamão representa o dinheiro. Então só existe dois senhores. Quando Jesus falou que existe dois senhores, não existe o senhor chamado Satanás, irmão. Então a nossa carne, ela grita. Paulo falou assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Paulo falou assim, ó, a minha carne não habita bem nenhum. Paulo falou: na minha carne não habita bem nenhum. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você entendeu, irmão? Então esse Satanás, para a teologia, ele é um ser que cauteriza a mente das pessoas. Qualquer baguncinha
qualquer fenômeno numa instituição, quem está lá? Satanás. Irmãos, eu já participei de cultos lá na instituição, eu já participei de trabalho na instituição religiosa, que 90 minutos lá de pregação, 1 hora, 75% falando de Satanás. Você já imaginou, irmão? 75% da reunião falando de Satanás, nada do Cristo ressuscitado, nada do rei de Israel, o rei dos reis, Senhor do Senhor, 75% falando desse Satanás. Quer dizer, você vai lá para ouvir uma palavra do Espírito de Deus, você chega lá e encontra quem? Satanás. Olha só, irmão, a teologia implanta isso na mente das pessoas. Sabe por quê? Porque se você vai lá receber algo abençoado da parte de Deus, que você já é um abençoado, Efésios 1:3, a Bíblia diz que Paulo revela que você é mais que vencedor, abençoado com toda sorte de bênçãos. Aí você vai lá para receber uma palavra de um missionário, de um pastor, de um bispo, alguma coisa. Quando você chega lá, está ele falando de Satanás. Você cuidado com Satanás, que vai separar seu casamento. Você cuidado com Satanás, vai dizer perder o emprego. O inimigo é o inimigo do homem. Irmão, o inimigo do homem Mateus 10:36, o inimigo do homem serão os seus próprios familiares. Aqui tem duas questões, né? Pode ser o familiar biológico e pode ser seus membros do corpo, serão seus inimigos. Paulo diz em Gálatas 5:17 que a luta entre a carne e o espírito, um se opõe um ao outro. Não existe Satanás, irmão, não existe ser. Existe o nosso Criador, que Ele fez os céus e a terra. Então, irmão, não creia nesse Deus morto. Ressuscitaram ele. A lei, irmão. Ressuscitaram a lei para falar que é Satanás. Jesus falou assim, olha, o fim da lei, que Paulo falou em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, para naquele que nele crê. Quer dizer, lá no 2 Coríntios 3, verso 6 em diante, a lei de condenação era o que, irmão? Era o ministério da condenação. Era o que? Era a lei de Moisés, ministério da condenação. Aí o Cristo da sua ressurreição tira o ministério da condenação. Gálatas 3:10 diz lá o que? Que a lei era uma maldição. Jesus no seu corpo fez maldição para tirar a lei. Não foi para tirar diabo, não, era a lei, irmão. Jesus não veio para tirar diabo, porque diabo nunca existiu. São metáforas, linguagem de figura, e as pessoas estão colocando um ser acima de Deus. Mas Deus está aqui nessa tarde, irmão, habitando em seu espírito. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Não há uma condenação em você. O homem tenta te condenar, mas Cristo te salvou, libertou, transformou, regenerou, santificou, justificou. Você é mais que vencedor. Quantos pode aplaudir a Cristo aqui, irmão? Não existe condenação no teu espírito, existe condenação na tua carne. Existe condenação na tua carne. Deixa quando você der lugar a ela. Não existe. Então, irmão, esse assunto, ele é muito polêmico aí fora, mas para nós está tudo resolvido. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita no nosso espírito, e nenhuma condenação. Ninguém, em Romanos 8:38 e 39, diga ninguém. Lê lá, irmão, só esse versículo para nós terminar. Romanos 8, né, versículo 38 em diante. Olha só o que está escrito lá, irmão. Se ninguém, nenhum homem vai te condenar. Olha só, Romanos 8, 38 e 39. Só para nós terminar, irmãos. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém. Amém. Ninguém vai separar você de Deus. Seu espírito pertence a Deus. Quem formou o teu espírito? O Criador. Foi o homem? Não. O homem aponta para você.
2 Coríntios 6,16 está escrito que Paulo diz: ó, por agora em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, agora não conhecemos desse modo. Paulo mostra o corpo de Cristo que ia condenar a lei, que condenou a lei na sua ressurreição, né? E Paulo diz: ó, ninguém conhecemos segundo a carne, porque se eu olhar para a carne dos irmãos aqui, eu vou achar defeito em todas elas. Se Jesus tivesse olhado para a carne do ser humano, ele não salvava ninguém, mas Cristo salvou o quê? O Espírito dele, que foi feito desde antes da fundação do mundo. Amém, querido? Vamos bater uma salva de palmas para Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado nessa tarde, meu Deus. Chegando-se a noite, meu Senhor da glória, que bom ouvir a Tua palavra, que bom entender a Tua palavra. O Teu Espírito habita dentro do meu espírito. O Senhor pagou aquele grande preço, aquele bom preço, né, para salvar o Teu Espírito de toda a condenação da lei. Muito obrigado nessa tarde por esse entendimento, pelos irmãos, pelo nosso irmão Edson, que está aqui nessa tarde. Meu Deus, obrigado ao Senhor. Continua nos abençoando, uma semana linda e maravilhosa. Continua abençoando o nosso irmão Jurandir lá em São Paulo, os irmãos da Serra, o nosso irmão Barbosa, o nosso irmão Alexandre e toda a tua igreja na face da terra, que é o teu Espírito, não a carne. A carne não habita bem nenhum. Amém, queridos? E amém.